Oi, pessoal, eu sou a Roberta, tenho 50 anos, sou professora universitária e hoje moro no Mato Grosso, mas nasci e cresci em uma cidade pequena do interior de São Paulo. Por muito tempo, eu achei que eu tinha de fato um casamento bom. Não havia gritos dentro de casa, não havia agressões, não vivíamos discutindo e meu marido trabalhava. Tínhamos uma vida confortável, uma casa boa e estabilidade financeira, o que normalmente é o motivo de várias brigas entre casais, mas não era o nosso problema. Para quem olhava de fora, talvez eu tivesse exatamente aquilo que muitas mulheres sonham em ter. Só que eu passei quase 20 anos casada, me sentindo completamente sozinha. E talvez tenha demorado tanto para perceber que aquilo também era uma forma de sofrimento, justamente porque não existia um grande escândalo para apontar. Vou contar então para vocês entenderem o contexto depois, a minha infância. Minha infância ela foi muito feliz. O meu pai, ele já faleceu, mas quando eu penso nele, eu lembro de uma pessoa extremamente alegre, brincalhona, um homem presente. Minha mãe também sempre foi muito carinhosa. Eu e minha irmã crescemos vendo o casamento lindo deles, um casamento tranquilo. Nunca presenciei grandes brigas entre os meus pais. Nunca soube de traições e não cresci em um ambiente de violência. Para mim, eles eram aquele exemplo de casal que tinha dado certo. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para admitir que o meu próprio casamento não tinha dado. Na adolescência, eu era uma menina muito tímida. Era aquela menina mais quietinha, com poucos amigos, que se achava meio patinho feio. Não tive uma adolescência cheia de namorados. Na verdade, meus relacionamentos mais sérios começaram já na vida adulta. Saí da minha cidade para poder estudar. Fiz faculdade longe dos meus pais e quando terminei a graduação, continuei estudando. Fui fazer mestrado na Unicamp, lá em Campinas. Eu sempre fui muito independente para estudar. Ninguém precisou me empurrar. Meu pai até brincava comigo. Falava assim, minha filha, você não vai parar de estudar nunca. Quando você vai arrumar um emprego com carteira assinada? Ele faleceu sem me ver com uma carteira assinada. E provavelmente daria risada se soubesse que continuo assim até hoje. Foi no final do meu mestrado que eu conheci o homem com quem passaria mais de 2 décadas da minha vida. E eu vou chamá-lo de Marcelo. Eu morava em uma república só de mulheres. Em um domingo, uma das meninas voltou para casa acompanhada de um rapaz que ela estava conhecendo. E esse rapaz estava com um amigo, que era o Marcelo. Eles entraram enquanto minha amiga guardava algumas coisas, então nós ficamos conversando ali na sala. Foi uma conversa bem simples. Só que depois daquele dia, Marcelo começou a ligar para mim, praticamente todos os dias. Naquela época, obviamente não tinha WhatsApp, então era telefone fixo mesmo, aqueles telefone bem antigão. E ele ligava, conversávamos, e ele começou a aparecer em Campinas com mais frequência. Quando percebi, estávamos nos vendo quase dia sim, dia não. Marcelo era 12 anos mais velho do que eu. Enquanto eu ainda estava começando minha vida profissional, ele já tinha carreira, dinheiro, apartamento e uma estabilidade que eu não tinha. Aquilo me passava muita segurança. Eu estava terminando o mestrado, tinha um sonho muito específico. Eu queria fazer meu doutorado na USP, em São Paulo. Um dia comentei isso com ele. Eu falei assim, eu queria muito tentar a USP, mas não conheço São Paulo, não sei nem como que eu poderia me virar lá nessa cidade grande. E ele respondeu, quando terminar seu mestrado,
fica na minha casa. Você conhece a cidade, vê como funciona a universidade e quando estiver adaptada, se quiser morar em outro lugar, você vai. Aquilo facilitou muito a minha decisão. Eu terminei então o mestrado e praticamente na semana seguinte eu fui para São Paulo para ficar lá na casa dele. Lembro até hoje do primeiro dia. Cheguei lá na casa dele em um domingo. Na segunda-feira, perguntei como que eu poderia chegar à USP. Então, eu peguei metrô, ônibus e eu fui. Encontrei o instituto da minha área, conheci uma professora que acabou se tornando minha orientadora e saí de lá encantada. Pouco tempo depois, eu fiz o processo seletivo e eu passei. Comecei então o meu doutorado e fui ficando na casa de Marcelo. Só que existe uma coisa que hoje eu percebo com muita clareza. Eu não sei dizer exatamente em qual momento escolhi ficar em São Paulo por ele e em qual momento eu fiquei porque aquilo favorecia o meu sonho. Talvez tenha sido um pouco dos dois, porque eu gostava dele, mas eu também queria muito aquele doutorado. Marcelo representava para mim uma espécie de proteção lá em São Paulo. Eu não dependia financeiramente dele porque eu tinha minha própria trajetória acadêmica, mas obviamente morar no apartamento dele significava não pagar aluguel, não me preocupar com várias despesas e ter alguém mais experiente me ajudando naquela cidade. No começo eu enxergava isso como cuidado, e ele realmente era cuidadoso. Nunca foi um homem grosseiro comigo, nunca foi ciumento. Também nunca tentou controlar minhas roupas, por exemplo, minhas amizades, minhas saídas. O problema sempre foi outro. Marcelo nunca estava. Ele não era um homem presente. Isso começou ainda no nosso namoro. Mesmo morando praticamente na mesma casa, às vezes passávamos dias quase sem nos ver, o que para um relacionamento é muito estranho. Ele saía muito cedo, voltava muito tarde, trabalhava demais. Eu lembro que eu terminei o nosso namoro pelo menos 2 vezes por conta disso. Em uma das vezes, fazia quase uma semana que eu mal conseguia conversar com meu próprio namorado. Então eu liguei para ele e falei: eu não quero continuar desse jeito. Eu me sinto solteira namorando. Ele trabalhava como contador e ele estava numa empresa muito puxada por causa do imposto de renda. Assim que percebeu que eu estava falando sério, ele largou o escritório e correu para casa. Aí, nesse caso, conversamos, ele ficou mais presente e eu pensei, agora ele entendeu. Só que durava algumas semanas apenas e depois tudo voltava como era antes. E eu comecei a justificar. Deve ser porque ele é mais velho, ele tem mais responsabilidades, ele já tem uma carreira. Os namorados das minhas amigas têm 22, 23 anos. Marcelo, ele não é igual porque ele é mais velho, ele é diferente. Fui transformando a ausência dele em maturidade. Hoje vejo quantas vezes a gente percebe um sinal, mas faz uma interpretação conveniente porque a verdade machucaria ainda mais. Eu já me sentia sozinha no namoro e mesmo assim eu casei. Terminei meu doutorado e pouco depois passei em um concurso para uma universidade federal no Mato Grosso. Era uma baita de uma oportunidade para mim, sem dúvidas, e Marcelo decidiu vir comigo. Vendeu o que tínhamos em São Paulo, mudou para o Mato Grosso e começou a investir em fazenda. Naquele momento, achei aquilo uma enorme prova de amor. Eu pensei assim, ele largou tudo em São Paulo e veio construir uma vida comigo. E realmente construímos. Financeiramente, tínhamos uma vida muito confortável. O problema é que depois que ele começou a trabalhar com as fazendas, aquilo que já era ausência ficou ainda pior. Pensei que não tinha como piorar, mas ele achou um jeitinho. Marcelo passava cada vez mais tempo fora e eu fui ficando cada vez mais sozinha. No início eu reclamava, eu falava, eu sinto sua falta. Ele respondia, Roberta,
Eu sei, eu também sinto, mas eu estou trabalhando. E eu dizia: mas eu estou sempre sozinha. E ele respondia: você fala como se eu estivesse numa festa. Eu estou trabalhando para manter as coisas, para manter o nosso estilo de vida. E esse argumento me desmontava, porque era verdade. Ele não estava viajando com os amigos, não estava passando o dia pescando, não estava no bar, não estava com outras pessoas, ele estava trabalhando. Então eu me sentia culpada por ficar reclamando e pedindo atenção. Eu pensava: que tipo de mulher reclama porque o marido trabalha? E isso foi me fazendo aceitar. Só que trabalho também pode virar uma forma de abandono quando não sobra espaço nenhum para a família, não é mesmo? Eu demorei muitos anos para entender isso. Nós fomos, de fato, melhorando de vida. Casa boa, funcionários, conforto. Eu tinha uma pessoa que cuidava da casa, babá durante o dia e, em alguns períodos, até alguém à noite. Tudo o que eu precisava estava disponível ali para mim. Marcela administrava praticamente toda a parte financeira. Eu trabalhava como professora universitária, recebia o meu salário todos os meses e, mesmo assim, chegou um momento em que eu não sabia quanto eu ganhava. Parece um absurdo falar isso, mas é uma verdade. Eu sou uma mulher que saiu sozinha do interior para fazer faculdade. Fiz mestrado, doutorado, passei em concursos, aulas em universidade. E eu não sabia quanto custava a minha conta de energia. Não sabia quanto era a compra do supermercado, não sabia dizer se R$ 500 era muito ou pouco para determinadas despesas. Porque era Marcelo quem pagava tudo e cuidava de tudo. Se eu comprava alguma coisa numa loja da cidade, muitas vezes deixava marcado e depois ele passava lá para pagar. Mercado também era ele quem abastecia. As contas chegavam e eram pagas. Eu simplesmente não via o dinheiro acontecendo, não via o movimento. Durante muito tempo, interpretei isso como: meu marido cuida de tudo. Bem, depois da separação eu percebi que aquele excesso de cuidado também tinha me deixado completamente alienada da minha própria vida financeira. Uma vez, já fazendo terapia, minha psicóloga ela falou: você precisa começar a cuidar da sua vida. E isso inclui a parte financeira, o dinheiro. Então eu resolvi pedir meu cartão bancário. E eu falei para Marcelo: quero o cartão da conta onde cai o meu salário. Ele respondeu muito naturalmente: o seu salário já acabou. Eu achei que tivesse entendido errado. Como assim o meu salário acabou? E ele perguntou: você sabe quanto ganha? E eu fiquei sem resposta. E ele continuou: você sabe quanto custa manter essa casa? O seu salário não paga nem metade das despesas. E provavelmente era verdade. Nós tínhamos um padrão de vida muito acima daquele que eu conseguiria manter sozinha. Mas aquele dia mexeu comigo. E eu pensei: como que eu cheguei ao ponto de trabalhar todos os dias e nem saber o que acontece com o dinheiro que eu recebo? Como que isso aconteceu? Como que eu deixei acontecer isso? E eu ainda não tinha coragem de mudar. Então eu continuei simplesmente vivendo como estava. Nesse meio tempo eu comecei a sentir muita vontade de ser mãe. Hoje, olhando para trás com muita sinceridade, eu percebo que essa vontade também carregava uma expectativa escondida. Eu pensava assim: se tivermos um filho, Marcelo pode ficar mais em casa. Ele vai querer acompanhar o filho. Vamos finalmente parecer uma família de verdade. E eu achava que um filho preencheria o espaço vazio daquele casamento. Eu tinha pouco mais de 30 anos e eu tentei engravidar. Fiz exames, estava tudo certo comigo. Como a gravidez não acontecia, a minha médica explicou que precisaríamos investigar Marcelo também, né? Se não tinha alguma coisa com ele. Quando falei com ele, a primeira reação foi pensar nos exames, no tempo que perderia no trabalho, né? Para fazer as consultas e para ir fazer os exames. Essa reação dele me cansou. E eu falei: então podemos adotar.
Nunca tive aquela necessidade de viver uma gestação. Não tinha um sonho específico de ver minha barriga crescer ou de amamentar. Eu só queria ser mãe. Para mim isso bastava. E Marcelo respondeu: então, veja como que funciona. Eu fui atrás, fui eu que fui atrás. Pesquisei, entrei com documentação, participei das entrevistas, fiz todo o processo. Inclusive, numa das etapas, precisávamos passar por uma avaliação psicológica. E eu fui primeiro. Quando chegou a vez dele, Marcelo desmarcou uma vez. Depois surgiu outro compromisso, até que eu fiquei irritada e não aguentei. E eu falei: vai nessa entrevista e diga o que precisa ser dito. Porque se for necessário, eu resolvo essa questão de ser mãe sozinha. Acho que foi uma das primeiras vezes que ele percebeu que eu estava realmente impondo alguma coisa. E ele acabou indo. Fomos habilitados para adoção e começou a espera. Eu estava com 32 anos quando recebi uma ligação que mudaria a minha vida. Uma assistente social falou que havia um bebê disponível para adoção. Era uma criança indígena e eu vou chamá-lo de Gabriel, como sempre o chamei na minha história. Gabriel estava em uma casa de apoio destinada a famílias indígenas que vinham das aldeias para tratamento médico. Eu nem sabia exatamente o que era aquele lugar. Minha mãe estava comigo naquele dia. Peguei a bolsa, coloquei minha mãe no carro e falei: mãe, meu filho chegou. Vamos conhecer meu filho. Seguimos o carro da assistente social e quando fomos chegando, minha mãe começou a perceber onde estávamos. Ela tinha alguns preconceitos comuns daquela região e chegou a comentar: Roberta, isso aqui é lugar de índio? E eu falei: mãe, por favor, não fala nada. Nós viemos conhecer uma criança. Então nós entramos. Sentei em uma cama na enfermaria. Pouco depois apareceu uma enfermeira carregando um bebê muito pequenininho, sujinho, chorando desesperadamente, com fome. A mãe biológica dele era praticamente uma menina. Devia ter uns 15 anos. E por questões familiares e culturais muito particulares daquela situação, Gabriel seria encaminhado para adoção. Ele tinha apenas 12 dias de vida, estava com pneumonia, estava desnutrido, chorava sem parar. Eu pedi que perguntasse à mãe biológica se ela poderia amamentá-lo mais uma vez, e ela aceitou. Gabriel mamou até se acalmar. Depois ele acabou dormindo. A assistente social perguntou: você quer segurá-lo? Antes que eu respondesse, minha mãe atrás de mim falou: não precisa, ela já viu daqui. E eu fiquei chateada com isso. E eu falei: não, eu quero sim. Quando colocaram Gabriel nos meus braços, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Havia vários dias sentindo uma dor no peito de ansiedade. Na hora que segurei aquele menino, a dor simplesmente passou. Olhei para a assistente social e perguntei: o que eu preciso fazer para levar o meu filho para casa? Eu já o enxergava como meu, só que Gabriel estava doentinho. No dia seguinte, me ligaram dizendo que ele havia piorado. Pedi que o levassem a um pediatra. A médica olhou para ele e falou: esse bebê precisa ser internado imediatamente. Eu saí de lá tentando internar um recém-nascido que ainda nem era legalmente meu, sem documentação completa, resolvendo tudo. Minha mãe estava comigo. Meu pai ainda era vivo nessa época. E quem segurou Gabriel no colo primeiro foi o meu pai. Marcelo demorou quase 2 dias para aparecer, porque estava trabalhando lá na fazenda. Hoje, contando isso, parece um absurdo, né? Naquela época, eu normalizei. Ele está trabalhando. Essa frase explicava tudo na minha cabeça. Gabriel, então, ele veio para nossa casa. E eu descobri um amor que nunca tinha sentido. Ele virou o meu mundo. Só que aquilo que eu esperava não aconteceu. Ter um filho não tornou Marcelo mais presente.
Agora eu continuava sentindo a ausência dele, mas havia uma nova dor. Eu também sentia culpa pelo meu filho ter um pai ausente. Então eu tentava compensar. Se o pai não estava, eu estava 2 vezes. Se ele não acompanhava alguma coisa, eu acompanhava. Se faltava carinho de um lado, eu tentava oferecer dobrado do outro. Desde pequeno, Gabriel fez acompanhamento psicológico. Por ser adotado, eu tinha medo de não saber lidar com alguma questão importante da história dele. Queria que ele crescesse entendendo sua origem e se sentindo amado. Marcelo, ele era educado com ele. Nunca foi um pai agressivo, nunca tratou mal. Ele só era uma pessoa ausente. De vez em quando aparecia, chamava para almoçar, conversava um pouco, mas aquela presença cotidiana que eu tinha conhecido com o meu próprio pai simplesmente não existia. Quando Gabriel tinha cerca de 2 anos, eu recebi outra ligação. Havia nascido outro bebê indígena, cuja família também não poderia ficar com ele. Eu não estava planejando ter outro filho, mas eu fui conhecê-lo. Vou chamá-lo de Lorenzo. Quando cheguei, soube que era uma criança bastante frágil. Inicialmente disseram que ele havia nascido no tempo certo, mas depois os médicos desconfiaram que talvez tivesse sido prematuro. Havia várias complicações decorrentes da gestação e do parto. E me envolvi imediatamente. Levei Lorenzo ao hospital. Ele ficou internado cerca de 1 semana. Depois, finalmente, levei meu segundo filho para casa. Só que Lorenzo adoecia muito, muito mais que Gabriel. Era comum ele passar mal durante a madrugada. E quem saía correndo para o hospital? Eu. Eu carregava aquele bebê de madrugada, eu ficava esperando o médico, voltava para casa, eu acompanhava tudo. Tínhamos funcionárias, tínhamos babá, mas emocionalmente eu estava sozinha. Até que um dia, Lorenzo piorou. Ele tinha o abdômen frequentemente distendido e os médicos já o acompanhavam por causa disso. Foi internado pela manhã, Marcelo estava na fazenda. Minha mãe ficou comigo. E pouco tempo depois, Lorenzo veio a falecer. Até hoje não tivemos uma resposta completamente clara sobre a causa. Sabemos que provavelmente estava relacionado às complicações da digestão, do nascimento e a todos os problemas de saúde que ele carregava desde bebê. Ele viveu comigo por aproximadamente 2 meses, mas ele já era meu filho. Não importa quanto tempo tenha sido, era meu filho. E eu perdi meu filho. Minha mãe estava comigo quando aconteceu. Marcelo demorou para chegar. Quando lembro do período depois da morte de Lorenzo, lembro principalmente de mim, sozinha. Lembro da minha mãe, lembro do meu pai, lembro das madrugadas em que eu carregava aquele bebê doente, da angústia do hospital. Mas tenho dificuldades de lembrar da presença do pai dele, Marcelo. Depois que Lorenzo morreu, eu fiquei muito mal. Eu sempre fui pequena, pesava por volta de 60 quilos. Cheguei a pouco mais de 46. Depois parei até de me pesar. Acho que eu emagreci ainda mais. Só que mesmo assim eu continuei. Eu tinha Gabriel, tinha meu trabalho, tinha uma casa, uma vida, um marido, pelo menos no papel. Os anos foram passando e a solidão foi ficando cada vez mais pesada. Chegou o momento em que minhas amigas começaram a brincar que eu era viúva de marido vivo. Uma delas dizia: seu marido é igual cabelo de freira. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Eu dava risada, só que doía. Uma vez decidi fazer uma festa em casa. Convidei amigos, organizei tudo. E quanto mais o horário se aproximava, mais ansiosa eu ficava. Não porque tivesse medo da comida dar errado, faltar alguma coisa, não. Eu tinha medo de Marcelo não aparecer. Eu pensava, que desculpa que eu vou dar pro pessoal aqui? Porque eu já estava cansada de explicar, sabe, sempre. Ah, o peão faltou, o gado teve problema, a máquina quebrou, ele precisou ficar na fazenda.
Era sempre alguma coisa desse tipo. Naquela noite, ele apareceu faltando aproximadamente 1 hora para a virada. Chegou sujo de trabalho da fazenda, cheirando a combustível, e eu passei a festa inteira magoada. E ele parecia não entender o meu lado. Na cabeça dele, ele tinha cumprido sua obrigação. Afinal, ele estava trabalhando. Com o tempo, parei até de aceitar convites. Se minhas amigas chamavam para jantar, eu inventava uma desculpa. Se havia aniversário, muitas vezes eu não ia. Porque em cidade pequena, as pessoas elas têm o costume de perguntar: cadê o seu marido? Cadê o Marcelo? E eu não aguentava mais responder. Então, eu acabei me isolando. Eu fui me isolando. Parei de ter uma vida social. Minha vida passou a ser também trabalho, casa e Gabriel. E esperar. Esperar Marcelo chegar, esperar ele ter tempo, esperar que algum dia a fazenda estivesse tranquila, esperar que ele finalmente percebesse que tinha uma mulher dentro daquela casa. E eu costumava chorar muito. Antes de Gabriel, eu chorava sozinha. Depois dele, às vezes, chorava perto dele. Gabriel sempre foi uma criança muito sensível e ele percebia as coisas imediatamente. Quando perguntava: mamãe, você está triste? Eu respondia: não, filho, a mamãe está com dor de cabeça. Virou uma frase nossa. Hoje Gabriel já é adulto e quando percebe que alguma coisa não está bem comigo, ele ainda brinca: mãe, está com dor de cabeça? Porque ele aprendeu desde pequeno que dor de cabeça significava que a mamãe estava triste. O mais estranho é que meu filho percebia, meus pais percebiam, minhas amigas percebiam. Eu era a única que demorava para admitir. Não posso dizer que Marcelo nunca me traiu. Ao longo de tantos anos, ocorreram situações envolvendo outras mulheres. Só que isso é quase inacreditável para quem ouve. A traição nunca foi a minha maior dor. Porque a ausência para mim doía mais. De fato, a ausência dele doía mais. Eu estava tão acostumada a sentir falta daquele homem que descobri outras mulheres não me destruía tanto quanto passar outro aniversário, outro jantar, outro final de semana esperando por ele. Era como se a ferida principal já fosse tão grande que as outras dores ficassem menores. Foram aproximadamente 20 anos de casamento. Se eu contar namoro, e toda a nossa história foram quase 24 anos juntos. E um dia eu comecei a olhar para outros casais. Não por inveja, eu só comecei a observar. Homens que iam no mercado com as esposas, casais que jantavam juntos, maridos que apareciam em festas, pais que levavam os filhos para jogar bola, sem a mulher precisar implorar. E eu comecei a pensar, por que isso parece tão extraordinário para mim, se deveria ser algo normal? Foi nessa época que eu comecei a terapia. E eu comecei a olhar também para mim. Minha autoestima estava destruída. Eu havia passado tantos anos me sentindo rejeitada que já não sabia mais se era uma mulher interessante. Anos depois, quando conheci meu atual companheiro, percebi o tamanho dessa ferida porque eu fazia perguntas quase diariamente. Você me acha bonita? Você gosta de ficar comigo? Eu sou uma pessoa boa de conviver? Você sente desejo por mim? Eu precisava que outra pessoa confirmasse repetidamente que eu ainda tinha valor. Uma mulher precisa ter experimentado muita rejeição para chegar a esse ponto. E foi quando comecei a compreender que o relacionamento não precisa ter socos, gritos, xingamentos para destruir uma pessoa. O meu casamento era silencioso, era completamente o contrário. E esse era justamente o problema. Era tudo morno, tudo educado, tudo organizado e vazio. Quando finalmente decidi me separar, Gabriel já era adolescente. Eu tinha medo, não de Marcelo. Eu tinha medo da vida. Eu nem sabia quanto ganhava. Não sabia pagar direito minhas próprias contas. Não sabia quanto custava manter uma casa. Lembro de pensar nas minhas colegas da universidade que eram mães solo. E eu dizia para mim, elas provavelmente ganham parecido comigo e conseguem criar seus filhos. Então eu também vou conseguir.
Foi esse raciocínio simples que me deu coragem. Sentei com o Marcelo e falei: eu quero me separar. A primeira reação dele foi quase ignorar o que eu tinha falado. Disse que estava ocupado, que precisava ir para a fazenda, que conversaríamos depois. Eu acho que de fato ele não acreditou. E depois sentamos novamente e eu falei: presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou falando sério. Eu não quero mais esse casamento. Primeiro, ele colocou a culpa na minha psicóloga. Depois disse que uma amiga minha, que havia se separado, estava colocando coisas na minha cabeça. E eu falei: não, não é culpa de ninguém. Eu simplesmente não aguento mais. E ele me perguntou: não aguento o quê? Você tem uma vida perfeita? Não falta nada para você? Você não precisa se preocupar com nada. E eu respondi: eu não aguento mais me sentir sozinha. Ele olhou para mim como se não entendesse. E ele falou: que solidão, Roberta. Acho que até hoje ele não entende. Na cabeça dele, ele foi um bom marido. Trabalhou, pagou tudo, nunca me agrediu, nunca me proibiu de nada, nunca me xingou. Então, como poderia ter sido um casamento ruim? Só que uma casa cheia de coisas não substitui a pessoa. Um cartão pago não substitui um abraço. Um patrimônio não senta do seu lado para jantar. Eu não queria mais conforto, eu queria companhia, eu queria amor. E foi muito mais difícil tomar a decisão de me separar do que realmente ficar separada. Isso foi o que mais me surpreendeu. Na primeira noite em que percebi que aquele casamento tinha terminado, eu senti medo. Depois eu senti uma coisa que eu não esperava. Eu parei de me sentir sozinha. Pode parecer contraditório. Eu estava finalmente sem marido, mas aquela solidão que eu carregava havia desaparecido. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinha e se sentir abandonada por alguém que deveria estar ao seu lado em todos os momentos. Vieram então os problemas práticos. Eu esquecia de pagar a conta de luz, então cortavam a energia. A internet era suspensa porque eu esquecia o boleto. Não era falta de dinheiro, eu simplesmente nunca tinha feito aquilo. E comecei a aprender. Quanto custa o supermercado, quando vence a energia, quanto ganho, quanto posso gastar, quanto preciso guardar. Eu me senti uma adolescente aprendendo coisas básicas aos 40 e tantos anos. E isso mexia muito comigo. Às vezes eu pensava como uma mulher com doutorado chegou a esse ponto. Depois parei de me humilhar por isso. Eu tinha permitido que outra pessoa cuidasse daquela parte da minha vida durante décadas. Agora eu simplesmente precisava aprender. E eu aprendi. A separação aconteceu há cerca de 5 anos. Marcelo continuou tendo com Gabriel praticamente o mesmo tipo de relação que sempre teve. Ligava, às vezes aparecia, chamava para almoçar. O filho ia para a fazenda nas férias, essas coisas. Mas nunca se transformou naquele pai super presente que eu imaginei tantos anos atrás. Gabriel, meu filho, cresceu, hoje está com 18 anos, é um menino maravilhoso, educado, inteligente, carinhoso. Às vezes eu digo que se fiz alguma coisa certa na vida, foi criar esse menino. Eu tive medo dele repetir o padrão do pai quando tivesse sua própria família, mas conversamos muito sobre isso e acredito que ele vai construir a própria história. Depois da separação também precisei aprender a me sustentar exclusivamente dentro da minha realidade. O pai ajudava com algumas coisas, mas era irregular. Às vezes deixava meses da escola atrasado, depois pagava tudo de uma vez. E eu parei de contar com aquilo como certeza. Organizei minha vida pensando no meu salário. Com o tempo comecei a namorar novamente e descobrir uma coisa que deveria ter sido óbvia. Relacionamento pode ter carinho, conversa, abraço sem precisar pedir. Pode ter alguém querendo ficar perto de você simplesmente porque gosta da sua companhia. Hoje tenho um companheiro com quem vivo uma relação muito diferente da que vivi durante tantos anos. Não é perfeita, né? É uma relação normal.
E talvez seja justamente isso que eu mais gosto. Existe troca, presença, carinho. Há pouco tempo, finalmente consegui concluir oficialmente meu divórcio. Assinei o documento no dia 14 de novembro. Não demorou porque eu ainda tivesse dúvida sobre a separação. Eu não tinha. Só que havia questões financeiras, patrimoniais, burocracias que tornaram tudo mais difícil. Mas quando eu assinei aquele documento, eu senti uma fase finalmente tinha terminado. E aconteceu uma coisa que me deu orgulho, um orgulho enorme. Aquela Roberta que não sabia nem quanto ganhava, hoje consegue sentar para discutir patrimônio e dizer: esse acordo não é bom para mim. Dessa forma eu não aceito. Podemos renegociar. Pode parecer pouco, para mim não é. Porque durante muito tempo alguém decidia tudo e eu apenas confiava. Hoje eu conheço a minha própria vida. Se pudesse voltar no tempo, talvez tivesse ido embora muito antes. Os sinais estavam todos lá desde o namoro. Eu já me sentia sozinha antes mesmo de casar. Só passei anos convencendo a mim mesma de que aquilo era normal, mas não era. Hoje eu sei que estar só pode até ser bom. O que não é normal é dividir a vida com alguém e passar décadas esperando essa pessoa aparecer. E foi somente quando fiquei realmente sozinha que, pela primeira vez em muitos anos, deixei de sentir solidão. Bem, essa foi a história que eu queria muito compartilhar com todos vocês.